Como que o minimalismo pode ser aplicado na comunicação? Será que todo minimalista é quieto, é mais introvertido e é uma pessoa de poucas palavras? Eis a questão. No vídeo de hoje eu vou trazer esse assunto à tona e a gente vai falar sobre como você levar uma comunicação mais minimalista. Mas e aí então, como é que a gente pode levar uma comunicação mais minimalista e eficiente? Antes de começar a abordar o tema do vídeo, eu vou pegar uma almofada aqui, porque eu vou sentar aqui no chão, que é um lugar mais claro, junto com a Sol. A Sol é a samambaia. Vou colocar aqui e aí a gente já começa a conversar sobre comunicação minimalista. Aí vamos lá. O Sol quer aparecer, ela disse. Então vou virar para ela aqui também. E aí, agora sim, organizado, arrumada a câmera no lugar certo, vamos conversar sobre comunicação minimalista. Mas antes de a gente falar sobre comunicação minimalista, eu acho importante a gente começar pelo começo, que é entender o que é minimalismo, porque aí partindo do minimalismo a gente parte para a comunicação. Eu gosto de trazer que o minimalismo, antes de mais nada, é a gente prezar pela reflexão e não pelo automatismo. O que eu quero dizer com isso? É que a gente, ao começar a questionar tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente vem fazendo, tudo que a gente está comprando, tudo que a gente está colocando para dentro da nossa vida, a gente começa a refletir. E a partir dessa reflexão que a gente toma algumas ações. E entendendo que minimalismo é prezar pela reflexão e não pelo automatismo, a gente agora pode melhorar a nossa pergunta. Como é que a gente pode usar esse princípio para então levar uma comunicação mais eficiente e minimalista? Será que toda vez que a gente está se comunicando, a gente está realmente falando de forma intencional, está usando um filtro, está usando o bom senso, ou a gente está simplesmente falando da boca para fora aquilo que vem na nossa telha? Quem nunca viu aquelas pessoas que usam uma frase para amparar muitas vezes a falta de educação e até a passionalidade delas? A frase é mais ou menos assim: ah, mas é que eu tenho personalidade forte. Sim, mas não é porque a pessoa tem personalidade forte que ela precisa usar a comunicação como uma maneira, uma arma para sair atirando para tudo quanto é lado e até ferindo as pessoas que estão ao redor. Afinal, a comunicação serve justamente para comunicar e não para ferir os outros. E eu mesmo, na dúvida, se vou ferir ou não vou ferir alguém falando algo, eu prefiro me calar, prefiro ficar quieto. Mas por que a comunicação é tão importante para a nossa vida? Você já parou para pensar que uma das maiores habilidades que a gente tem de diferente dos outros animais é justamente a capacidade de se comunicar e se conectar? No livro Sapiens, o Harari traz justamente essa colocação, dando o exemplo do estádio. Ele se questiona: você já parou para pensar se colocasse 80 mil macacos em um estádio de futebol? O que aconteceria? Seria um caos absoluto, não seria? Mas nós, seres humanos, conseguimos nos unir 80 mil pessoas em um estádio em prol de uma paixão, que é o futebol, por exemplo. Ah, Gabi, mas você vai dizer que o ser humano não vai brigar no estádio? Até vai, até tem uns ou outros, mas são exceções. A maioria das pessoas vão ficar ali em harmonia, diferente dos macacos se tivessem ali. E parte da comunicação é também a escuta ativa, é a capacidade que a gente desenvolve de ouvir o outro de forma presente, consciente, interessada, ali realmente querendo saber o que o outro está pensando
para falar aquilo que ele está falando. E você já parou para perceber que a maioria das conversas, na verdade, é uma disputa? Desde disputas simples até disputas complexas. Disputa simples, senhoras falando dos seus filhos. Ah, o meu filho fez isso. Ah, não, mas é que o meu filho fez aquilo. Até disputando dores. Ah, eu tô com dor nas costas. A outra, putz, mas eu fui semana passada e tô com a pressão alta. E assim vai. Até disputas mais complexas, do tipo, eu acredito que a melhor forma de governar um país é dessa e ponto. E o outro, eu acredito que a melhor forma de governar um país é desse e ponto. E sempre que eu me deparo numa conversa desse tipo, onde eu não concordo com a opinião da outra pessoa, eu faço muita, mas muita pergunta para a pessoa, porque eu gosto de ouvir e entender o que está por trás daquela opinião. E sabe o que eu percebi? Eu percebi que muitas vezes, ao final de uma conversa, a gente acaba entendendo que a dor que a gente sente é a mesma. A diferença é que eu entendo que a melhor solução para essa dor é essa. E a outra pessoa entende que a melhor solução para a dor é aquela. Mas quando a gente entende que a motivação é a mesma, a gente se conecta pela motivação e não pela solução. E quando a gente começa a se conectar pela motivação, ou seja, para aquilo que está doendo, a gente começa também a dialogar e entender quais são os pontos fortes da minha solução, quais são os pontos fortes da solução da outra pessoa. E no fim, todos saem ganhando. E é só quando a gente deixa o nosso ego de lado para ouvir e entender as outras pessoas que a gente realmente consegue se conectar e talvez junto nessa troca de ideia, trocar de ideias, ambas as pessoas, pegando um pouquinho da solução de um e um pouquinho da solução de outro e criando uma terceira solução. E se comunicar de forma minimalista não tem nada a ver com você falar muito, você falar pouco, mas sim você usar a comunicação de forma intencional, aliada ao bom senso, aliada à escuta ativa e à educação. Falando na educação, tem algumas pessoas que acreditam, por exemplo, que eu sou uma pessoa mais extrovertida, mas na verdade, no meio social, eu sou muito mais uma pessoa introvertida e observadora. Mas não é porque eu sou uma pessoa introvertida que eu não vou fazer o uso da educação na minha comunicação, a ponto de, nos lugares que eu chegar, dar, no mínimo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, cumprimentar, usar aquelas 3 palavrinhas mágicas, com licença, por favor, obrigado, é o mínimo que a gente tem que fazer. Ou seja, usar e ser e levar uma comunicação de forma minimalista e eficaz é a gente se comunicar de forma intencional, sendo educado, usando o bom senso e principalmente ouvindo muito mais do que falando, escutando o que o outro tem a dizer e buscando maneiras de se conectar com o outro. Eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Aproveita e já clica no sininho, clica no botãozinho vermelho, clica no sininho para ativar as notificações e receber sempre os avisos dos melhores vídeos que estão saindo por aqui. Se você também quiser acompanhar um pouco mais do meu dia a dia e da minha rotina, é só você me acompanhar lá pelo Instagram, @minimalistaprodutivo. O link do Instagram eu vou deixar aqui abaixo também. Grande abraço para você, a gente se encontra por aí, ou no próximo vídeo, ou lá no Instagram, e bora pra cima!